Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Neudes com mais uma aula de matemática. O nosso tema hoje é raiz quadrada. Vocês podem acompanhar esse tema no livro de vocês, na página 29. A partir da página 29, não é isso? Então, o que é uma raiz quadrada? Nós acabamos de estudar o tema potenciação, certo? Agora a gente vai estudar radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Como na matemática nós temos as operações fundamentais, adição e subtração, que são operações inversas, multiplicação e divisão, que são operações inversas, temos também a potenciação, tá? E a radiciação, que são operações inversas. Vamos entender o porquê que elas são inversas e o que é uma raiz quadrada. Eu coloquei aqui os símbolos, né? Esse símbolo aqui, ele é chamado de radical, certo? O radical, ele tem nessa parte aqui o índice, tá? Tá uma letrinha N aqui no lugar do número, tá? É o índice, certo? O número que fica aqui dentro, tá? É o radicando. E o resultado desse número, ou seja, a raiz desse número aqui do radicando é a raiz, tá? Que é isso que é a raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Olha só, aqui tem um exemplo aqui. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 16. Notem que não tem nenhum número aqui. Por quê? Quando não tem nenhum número, significa que é o número 2. A gente nunca coloca o número 2 aqui, tá? Para dizer que é a raiz quadrada, certo? Agora, quando é raiz cúbica, ou seja, é o número 3. Raiz quarta é o 4, raiz quinta tem o 5 aqui, raiz sexta, aí sim é necessário que se coloque o número aqui, tá? No índice, certo? Qual é o índice? Então, a raiz quadrada de 16 é quem? É 4. Ou seja, para mim achar a raiz quadrada de um número, eu tenho que encontrar um número que, multiplicado ele por ele mesmo, resulta em 16. Por que que 4 é raiz quadrada de 16? Então, a gente pode escrever isso aqui. Porque 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é 16. Tá vendo aqui a potenciação? Por isso que eu disse no início que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Tá aqui. 4 ao quadrado é 16. E se eu extrair a raiz quadrada de 16, eu volto para quem? Para o 4, tá? A raiz quadrada de um número pequeno, como 16, é fácil encontrar, né? A gente sabe de memória. Quando os números são maiores, aí já começa a complicar, né? Qual será o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 144? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 144? Quando a gente não sabe, a gente faz o quê? A gente faz a decomposição em fatores primos, certo? Vocês já aprenderam a fazer isso aqui, né? Já tem bem prática. Então, decompõe o número para você encontrar. Então, esse número é par, então eu posso dividir por 2, que vai dar 72, que continua sendo um número par, continua divisível por 2. 72 dividido por 2 dá quanto? 36, não é isso? Que é par. 36 dividido por 2 vai dar o quê? 18, que também é um número par, continua divisível por 2. 18 para 2 dá 9. Agora que já não é mais um número divisível por 2, é um número ímpar. A gente sabe que o número 9, o primeiro número pelo qual ele é divisível é o número 3, é isso? Número primo. 9 dividido por 3, 3. E o 3 divide por 3, que vai dar 1, certo? Terminou. Então,
Agora, nós vamos escrever esse número em forma de potência, certo? Olha aqui, o 2 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer que é o 2 na quarta. E o 3? Ele apareceu 2 vezes. Eu posso dizer que é 3 ao quadrado, tá? Então, 2 na quarta vezes 3 ao quadrado, certo? Olha que aqui o índice é 2, aqui o índice é 4. E o índice da raiz quadrada é 2, apesar de não estar escrito aqui. Então, eu posso escrevê-la assim, depois eu arrumo, ou eu já posso arrumar de uma vez. Ou seja, eu posso fazer com que todas as potências aqui fiquem com o expoente 2 para facilitar, para ficar igual com o índice da raiz. Como eu faço isso? Aqui não tem 2 na quarta? O que é 2 na quarta? Não é o 2 aparecendo 4 vezes? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia pegar esses 2, fazer isso aqui, ó. 2 ao quadrado e pegar os outros 2 e fazer isso aqui, ó. Em vez de fazer isso, certo? Então, em vez de ficar assim, ficaria aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Entenderam? Então, para ficar com todos, ficarem todos com índice 2. Então, você escolhe a forma mais fácil, certo? Se quer colocar assim, depois arrumar, ou já colocar de uma vez, já organizando de pares, né? Porque o índice aqui é o 2. Então, aí eu volto aqui e faço o quê? Vou escrever novamente aqui o radical, que é esse símbolo. No lugar do radicando, que é o 144, o que é igual a 144? Isso aqui. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aí eu vou lá e escrevo. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Desenha a raiz o quanto for necessário. O tamanho dela depende da quantidade do tamanho do número aqui dentro do radicando, tá? Agora, o que eu faço? Gente, na radiciação, tem uma propriedade que diz o seguinte, olha, se você tem aqui o radical, o desenho do radical, e aqui é o número 2, ou seja, a raiz quadrada, apesar dele não aparecer, mas eu vou colocar aqui só para a gente entender. Eu tenho que extrair esses números daqui de dentro. Como? Eu só posso extraí-los quando ele está em forma de potência, se os índices forem iguais. Por isso eu disse para vocês já igualar, né? Colocar a potência com o índice igual ao índice da raiz, certo? Então, aí eu simplifico. O que é simplificar? Ó, corta e vou retirar daqui de dentro só quem? O 2 vezes 2 vezes 3, ó. 2 vezes 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3, 12. Pronto, isso aqui é a raiz quadrada de 144, certo? Dá um trabalhinho para fazer, mas é muito simples para fazer, certo? Agora, qual é a raiz quadrada de 1.296? Então, tem que fazer a decomposição em fatores primos. 1.296, você decompõe todo o número, tá? Olha que é um número par, você divide para 2, vai dar aqui 12 para 2, 6, 9 para 2, 4, sobra 1, não é isso? 16 para 2, 8, não é? 8 vezes 2, 16. Olha que terminou com 8, 8 é par, então esse número todo é par, divide por 2. 6 para 2, 3, 4 para 2, 2, 8 para 2, 4. Ainda é par. 3 para 2 dá 1, sobra 1. 12 para 2, 6. 4 para 2, 2. Ainda é divisível por 2. 16 para 2, 8. 2 para 2, 1. 81 não é mais par. Divide por 3. 81 dividido por 3, olha só, 8 para 3 dá 2. 2 vezes 3, 6, 7, 8, sobra 2, né? Fica aqui, ó, 21 para 3 é 7, porque 7 vezes 3, 21. Divide por 3, 27 por 3 é 9. 9 para 3
27 para 3, 9. 9 para 3, 3. E 3 divide por 3, que dá 1. Acabou, né? Então, olha só. Eu gosto de fazer, de organizar as potências aqui, já contando pelo índice da raiz. Olha que nós estamos calculando o quê? Raiz quadrada. O índice é o quê? 2. Então, vamos organizar todo mundo aqui assim, ó. Eu faço assim, que eu acho mais fácil. Mas se vocês quiserem contar 1, 2, 3, 4. Então, é 2 na quarta. 1, 2, 3, 4, 3. 3 na quarta, tudo bem. Eu acho melhor assim. Mas cada um faz da forma que achar mais fácil, olha só. Porque já fica, olha, organizado. Aqui eu organizo o par de 2 e outro par de 2 aqui. Ou de 3, né? Tá vendo? Aliás, olha eu trocando aqui, ó. A base é 3, o índice é 2. Aqui é a base. Então, como é que ficou? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Então, eu volto aqui. No lugar de 1.296, eu vou colocar essas potências aqui, tá? Que representa esse número, é a mesma coisa. Então, eu vou fazer isso, ó. Desenho o radical. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, tá? E quando você multiplicar 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Aí 4 vezes 4, né? 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. Vai ficar 4 vezes 4 vezes 9 vezes 9, que vai dar esse número. Então, agora é a hora de retirar os números aqui do radicando. Índice 2, índice 2, índice 2, tudo 2, então eu corto, ó. Quem vai sair daqui? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Dá quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, 36 é a raiz quadrada de 1.296. Então, pessoal, é dessa forma que a gente calcula a raiz quadrada de um número, ok?